Glória a Deus, graça e paz da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso café com Bíblia, que se conta em 1 Crônicas, capítulo 6, do versículo 58 ao 68. Amém? Glória a Deus. Vamos falar continuar, né? A continuação do 1 Crônicas, aleluia, onde vamos falar das cidades dos levitas, é a continuação, amém? Jati e Estemoá com seus arrebaldes, Ilém com os seus arrebaldes, Debi com os seus arrebaldes, Azã com os seus arrebaldes, Bet-Semes com os seus arrebaldes, e da tribo de Benjamim, Geba com os seus arrebaldes, e Alemete com seus arrebaldes, Anatote com seus arrebaldes. Todas as cidades foram 13, repartidas por suas linhagens. Aos filhos de Coate, porém, que ficaram da sua parentela, deram 10 cidades da meia tribo de Manassés por sorte. E aos filhos de Gerson, por suas linhagens, deram da tribo de Isacar, né? E da tribo de Assé, e da tribo de Naftali, e da tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. E os filhos de Merari, por suas linhagens, da tribo de Ruben e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, deram-se, por sorte, 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas todas essas cidades, com os seus arrebaldes. E deram por sorte da tribo dos filhos de Judá, e da tribo dos filhos de Simeão, e da tribo dos filhos de Benjamim, as cidades que as nomearam por seus nomes. E as linhagens dos filhos de Coate deram as cidades com os seus termos da tribo de Efraim. E eles deram as cidades de refúgio, Siquém, com os seus arrebaldes no monte de Efraim, e Gezé, né, com os seus arrebaldes. Joquimeão com os seus arrebaldes, e Bet-Horon com os seus arrebaldes. Aleluia, Jesus da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entre as tribos especificadas neste capítulo, a mais importante para o cronista foi a tribo de Benjamim. O cronista volta aos detalhes desta tribo também, lá no capítulo 8, do versículo 1 ao 40, traçando a linhagem de Saul. Aleluia, Jesus da glória. Então, esta mensagem é um estudo, né? Um estudo que estamos levando aquele que quer aprender um pouco mais da passagem da Bíblia, né? O que aconteceu com os antepassados, o povo que viveu em Israel, o povo que hoje ainda vive em Israel. A linhagem, aleluia, foi espalhada nessa linhagem pelo mundo inteiro. Então, nós só precisamos orar, porque Jesus está voltando, né? Jesus está voltando. E nessa volta, nós precisamos estar no prumo, porque nós sabemos que há uma guerra, né? Uma guerra muito grande espiritual, para que não aconteça as coisas que o nosso Deus quer que aconteça. E vai acontecer, porque a vontade de Deus, ela prevalece. A vontade de Deus,
ela alcança muitos, né? Milhões de pessoas. Aquele que entrega verdadeiramente a sua vida ao Senhor, ele muda a história. Como ele tem guardado aquele povo, né? Mas a desobediência de um povo, a minha, a tua desobediência, nos leva a passar processos, desertos. Exatamente porque muitas das vezes nem achamos assim, Jesus está voltando não. A vida inteira disseram que Jesus estava voltando, mas a gente vê pelos sinais que o que aconteceu no passado, o que nós estamos lendo, está acontecendo hoje. Isso acontece diariamente. Da falta de Deus, da falta de buscar Ele, falta de aprender mais dele, de obedecer a Ele. É que nós estamos falando aqui das tribos que foram divididas, separadas. Aquele povo que receberam terra e até hoje é uma guerra muito forte no Oriente Médio, por causa de terra, por causa do poder. E nós não podemos esquecer que tudo é passageiro aqui nesse plano. Tudo é passageiro. Nada se leva. Tudo que conquistamos aqui, tudo fica. Amém? Então essa é a mensagem. Se você gostou, assine o canal. Esse canal é da bênção. Vamos fazer chegar em muitos lugares? Vamos? Estou contando com você. Mande para um amigo. Porque eu leio pequenos textos e falo alguma coisa sobre esse texto e oro. Amém? Que Deus vai abençoar a tua vida. Aonde chegar esta mensagem, que Deus venha mudar a tua vida. Que você venha entender que tudo é de Deus. Nada é nosso. Ele nos dá algo para nós cuidar. E num grande dia que está próximo, esse grande dia, nós vamos prestar conta com o que Deus entregou em nossas mãos. Então, o que eu deixo aqui hoje, obedeça ao Senhor. Faça a vontade de Deus. Que o resto Ele vai fazer por mim, por você, por toda a tua família, por toda a tua geração. Até a terceira, quarta geração. Se houver obediência, Deus vai estar abençoando. Amém? Se não houver obediência, tem deserto, tem luta. Não vou te dizer que você obedecendo não vai ter luta. Tem luta, porque o inimigo ele trabalha contra a minha, contra a tua vida. Amém? Mas creia somente no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te guie. Em tudo que você for fazer, em nome de Jesus. Amém.